Uma outra seguidora perguntou sobre essa fase da pré-menopausa e essas irregularidades menstruais. Então, lembrando que a pré-menopausa ou a perimenopausa é essa fase que antecede o fim do teu sangramento, o fim da tua menstruação. Então, a fase antes disso ela é chamada de perimenopausa ou pré-menopausa ou perimenopausa, onde ocorrem as oscilações hormonais. Por isso que a gente oscila também, bom humor, mau humor, cansada, não cansada, disposta, não disposta, porque é uma fase onde teu hormônio tá bem, não tá bem, tá bem, não tá bem. Resumindo, de uma forma bem simples, seria isso. Um dia teus hormônios estão ok, outro dia teus hormônios não estão ok. E isso pode demorar 1, 2, 3, 4, 5 anos, ficar nessa história, até mais, né? E nessa oscilação hormonal, o teu corpo ele pode ter momentos de muito sangue, pouco sangue, ficar longos períodos sem menstruar. Assim como também pode ocorrer de você menstruar muito perto, de 15 em 15 dias, de 10 em 10 dias, de você ter muita cólica, né? Então, coisas diferentes do teu normal começam a acontecer. E também é comum você ficar 3, 4, 5, 6 meses sem menstruar, ou mais, de repente vem mais um pouquinho ali de sangue, né? Porque algum motivo ali você teve uma oscilação hormonal que ainda foi capaz de causar que o teu útero descascasse um pouquinho, né? Engrossasse um pouquinho a camada do útero e ele conseguisse fazer esse descascamento dando pequeno sangramento. Então, assim, enquanto não findar realmente toda a menstruação, você ficar 1 ano sem menstruar, tudo que acontecer antes disso, tudo pode acontecer. Inclusive, como eu te falei, sangrar muito ou não sangrar nada, né? E também outros sintomas relacionados ao humor, ao sono, mais ansiedade, sintomas de tristezas. Algumas mulheres até podem desenvolver uns quadros depressivos, dores articulares, dedo das mãos, perna, quadril, coluna, mais infecção urinária, mais candidíase vaginal, irritabilidade, redução até eliminação total da libido, aumento de peso, principalmente localizado ao redor do umbigo, alteração de exames clínicos como colesterol, triglicerídeo, insulina, glicose. Pode aparecer um pré-diabetes, um diabetes, uma hipertensão, principalmente se já vem com o corpo inflamado, alteração do teu sistema digestivo, o estômago já não é mais o mesmo, o intestino não é mais o mesmo, então as coisas vão mudando, né? E você tem que ficar atenta, e você tem que se questionar. É o teu questionamento que vai te trazer o autoconhecimento, isso é importantíssimo. E a longo prazo, depois de 3, 4, 5 anos que parou a menstruação, aí tu pode começar a desenvolver atrofias, que é a atrofia da vagina, a atrofia da toda a região vulvovaginal, e aí começa a ter sintomas também de alterações para urinar, a infecção urinária de repetição, perda de xixi, né, flacidez da vagina, com secura, com fissura. Então, tudo isso, se não olhado antes, depois, quando você for agir, você vai agir já sobre o problema e não na prevenção. Há uma grande diferença você agir antes do problema acontecer do que esperar para poder agir. Aí tu vai querer mais remediar aquilo que já está ali, né? Então demora mais o tratamento. E tem outros sintomas, porque se a gente for contabilizar a quantidade de sintomas que a mulher pode sentir, são inúmeros, mais de 100. Então tu pode ter taquicardia, você pode ter tonturas, vertigens, né? Mal-estar geral do corpo, do nada, assim, de repente tá bem, de repente não tá bem. Então tudo está... Por que está acontecendo tudo isso, gente? Olha, uma forma bem simples de entender. Vocês passaram ali dos 15 aos 45 anos, por exemplo, com o hormônio aqui em cima. Todo o teu corpo funcionando com o hormônio aqui em cima. Aí, de repente, teu hormônio cai para cá. Pô, teu corpo todo se questiona o que está acontecendo aqui. E aí, esse corpo todo tem que se acostumar a andar agora com um pouquinho de combustível e não mais o tanque cheio. Claro que vai ter repercussão no corpo todo e tudo vai sofrer e tudo vai sentir até se adaptar com a nova mudança.
A grande questão é o quanto que o seu corpo, o quanto que o seu organismo está conseguindo se adaptar a essa nova fase. A gente sabe que aqui no Brasil, a grande parte das mulheres não fazem tratamento de terapia hormonal. E a pergunta é, vocês fazem o que então? Vocês estão usando ervas medicinais, estão mexendo na alimentação, estão fazendo atividade física? Porque quando não se faz um tratamento preventivo de uma forma, tem que ser feito de outra forma. Porque na fase da pré-menopausa, você entra numa fase inflamatória. Então vai piorar todos os sintomas e todas as doenças. Então você precisa o quê? Uma alimentação anti-inflamatória, usar suplementos anti-inflamatórios, ervas anti-inflamatórias, coisas que melhorem teu organismo, associar a atividade física, cuidar da alimentação, cuidar da cabecinha. Então, amadas, a menopausa ela não é a doença. Ela é uma fase, assim como houve a infância, a adolescência, a fase adulta, as gestações, houve agora a fase madura da mulher, tá? A fase madura da mulher. E o que você tem que entender disso? Que a forma que você vai viver nessa fase madura é diferente do que as outras fases, porque o corpo já está dizendo, o corpo está amadurecendo. Então ele requer mais cuidado. É igual uma fruta que está amadurecendo. Se tu não cuidar dela, tu deixar ela jogada em cima do balcão, aquela fruta vai estragar muito mais rápido, não é assim? Então você armazena, você bota na geladeira, você cuida dela, embala, não é isso? Então o nosso corpo está amadurecendo, ele requer mais cuidados e não menos. Então você precisa ter uma alimentação anti-inflamatória, como já falei, as ervas, atividade física, cuidar dos pensamentos, do coraçãozinho, cuidar desse conjunto todo chamado mulher, né? E é isso que eu quero que você entenda. Você precisa do teu autocuidado. E se você não faz nenhum tipo de tratamento médico, menina, ou escute o que eu vou te dizer. Você precisa ajudar teu corpo a regular teus hormônios para aliviar os sintomas. Alivia e algumas mulheres até desaparecem. Você não precisa ficar sofrendo tanto, não há necessidade. Não tem por que aceitar o sofrimento. Existem formas simples, mais baratas, que você consegue fazer na tua casa, que pode aliviar e, como eu falei, em algumas mulheres até desaparecer os sintomas. Como? Com a medicina natural, que é as ervas medicinais, a alimentação, que é o que eu trabalho aqui. Então, se você precisa de ajuda natural, você não quer usar outro tipo de reposição, você tem o meu auxílio. Então, você tem meu auxílio para isso. Mas eu quero que você entenda que o não fazer nada é uma decisão que você está tomando e que, dependendo da sua genética, olha como é que foi para tua mãe, para tua tia, para tuas irmãs, dá uma olhada na família. Dependendo da sua genética, dependendo como é que é teu estilo de vida, tua alimentação, teu sono, se tu fuma, se tu bebe, como é que é teu dia a dia, tá? Faz atividade física, tu não faz. Então, dependendo de tudo isso, você pode aumentar o teu processo inflamatório e você pode ainda se colocar em risco para mais doenças. Doenças do coração, que aumentam na menopausa, AVC, acidente vascular cerebral, e também câncer de intestino. Então, isso aumenta os riscos aí na fase da menopausa. E se tu tiver uma alimentação inflamatória, como é que você está fazendo? O que tu está fazendo? E também o risco do câncer de mama. Então, precisa se olhar e ter o autocuidado.